Leone, vamos voltar um pouquinho no tempo, se você Sim, me sim, permite. claro. É, Bom, para quem caiu de paraquedas, né, e não conhece a história completa do Leone, tem muito material aí na internet. Aqui o objetivo do Pitadas não é ser uma coisa biográfica, mas a gente perguntar algumas coisas antigas e tal. O Leone começou num grupo antes do Kid de Abelha chamado Crisma, com CH. Eu lembro muito da minha época de Crisma, quando eu me crismei na Igreja Nossa Senhora do Amparo, lá em Cascadura, onde eu morava. Época boa, época boa. Eu não Mas me aí crismei, né? você não se crismou, olha só. Eu me Ninguém da crismei. banda se crismou, também teve isso. A banda chamava Crisma, mas ninguém da banda se crismou. A Gostava da gente, sonoridade. a gente era de uma escola católica, né? Hum, Santo Inácio, escola na zona sul do Rio de Janeiro, escola jesuíta, e a Crisma era a primeira decisão pessoal, né? Já do fiel, né? Assim, é porque você é batizado, você é bebê, primeira comunhão ainda é criança, eu acho que eu fiz com 12 anos, aí com 14 você decide se quer continuar, né? E aí você faz a crisma é a confirmação, do batismo. exatamente. E aí ninguém quis se confirmar. E crisma também, o nome crisma quer dizer nome, né? Você ganha um nome também. Não sei se antigamente você ganhava um nome especial quando fazia a crisma. Então, assim, era uma banda que tinha um nome que era nome, né? Crisma. E a gente meio brincava com isso, assim. Com isso, né? É. Mas tem uma origem legal ali. Mas eu quero justamente nessa época ali, aquele Leone garoto lá no Crisma, cheio de sonhos. Como foi esse início? Tem alguma lembrança que sempre te arranca um sorriso quando você olha para trás para esse início? Assim, a gente, quando começou, não tinha ideia de que podia realizar o sonho, né, de ser profissional. A gente ficava. Era um grupo de pessoas muito maior do que a banda, né? Assim, quase todo mundo queria ter uma banda, mas poucas pessoas resolveram realmente levar a sério. Mas acho que todo mundo que era amigo ali queria ter uma banda. E a gente se sentava normalmente nas casas dos amigos para ouvir disco. Era isso, a gente botava disco, sentava na frente da caixa e ficava ouvindo. E comentando as músicas, comentando as frases, as viradas, sei que. Mas assim, o grande sonho era um dia ter um nome na ficha técnica de algum disco. Tipo, eu me lembro de eu ter sonhado que eu aparecia no agradecimento, na contracapa de um disco de um amigo. E aquilo para mim já era uau, caramba, eu sou famoso. Eu estou ali na contracapa, meu nome foi citado na contracapa do disco de um amigo. Então, assim, a gente não imaginava que fosse possível. Era um, e quando a gente começou, as bandas de rock eram bandas muito alternativas. Fora, claro, né? Rita Lee, é, Raul Seixas e Erasmo Carlos, né? Assim, o rock era marginal. As bandas não tinham destaque. Né? Sim. Quais eram as bandas? Quer dizer, tinham bandas muito boas, que hoje eu acho que são bandas de rock, para mim. Tipo, Novos Baianos. Novos Baianos talvez tenha sido a maior banda de rock que o Brasil já teve. É. Mas a gente não achava que aquilo era rock, né? Porque a gente queria uma coisa que era mais ligada com o que a gente estava ouvindo. Eu comecei ouvindo mais na época do Led Zeppelin, Beatles, não sei o quê, mas depois punk, pós-punk. A gente queria fazer uma coisa por ali, né? Talvez os Mutantes, eu me lembro de ter visto Mutantes, mas quando eu vi os Mutantes, eles eram uma coisa muito alternativa, já tinham saído daquele auge. Eu me lembro que tinha um baixista que era amigo de um amigo, vi num show no Man. Então eu ia ver as bandas de rock, era uma coisa realmente underground. Então a gente achava que era aquilo, né? Aquele era o nosso destino se a gente quisesse fazer uma banda, então a gente ia ser eternamente ia ser
um hobby mais do que uma profissão. Entendi. E mesmo quando as coisas começaram a acontecer, era difícil de achar que aquilo fosse dar onde deu. Né? Eu me lembro a primeira vez que a gente ouviu uma música nossa na Rádio Fluminense. Assim, eu fiquei em êxtase, porque aquilo já era muito mais do que eu almejava conseguir. Eu pensava Demais. num nome na contracapa de um disco de um Sim. amigo. Estava tocando na rádio, né? Que era uma outra história. E, assim, não era uma coisa que a gente achasse possível, tanto que eu fui fazer faculdade de Direito. Né? E o Beni Borja, que era o baterista, foi fazer faculdade de Direito. E a Paula fazia faculdade também, o Jorge fazia faculdade, todo mundo está fazendo faculdade para fazer outras coisas. Né? E aí, assim, corta para muito pouco tempo depois, a gente está no Rock in Rio, em 85. E aquilo, assim, foi tão impactante. Eu não estava preparado, eu não tinha maturidade para estar ali. Sabe? O primeiro show, que foi um show muito difícil, né? Que tinha a galera heavy metal e que estava puta da gente estar ali. A gente realmente foi mal escalado naquele dia, Sim. foi O lance de agredido. tacar areia e tudo, Isso. né? Eu tava lá. Eu não sabia o que fazer, assim, eu não tinha ideia do que fazer em relação àquilo. Em compensação, no segundo dia, né, que a gente tocou no mesmo dia de Go-Go's, B-52s, não sei o quê, que eram bandas que, no Brasil, eram muito menos importantes que a gente. Né, assim, quem conhecia essas bandas era a gente. É, Era o nosso grupo conhecia aquelas sim. bandas. Para a gente, eles eram o máximo, mas para o público, eram desconhecidos. Né? E naquele dia, vai ser uma consagração de tal jeito que teve uma hora que a gente tinha feito uma escadaria que também era um lugar que tinha escrito que de abelha, a gente podia chegar lá em cima. Na época eu não tinha um aparelho sem fio, eu tinha que ter um fio enorme. Então eu mandei fazer um fio de 15 metros e subi naquela escadaria. Quando a gente estava tocando Como Eu Quero, aquele público todo cantando, aquilo foi tão impactante para mim, assim, tão, sabe, que eu parei de tocar. De repente as pessoas tipo, olhando para cima, assim, sabe o que você está fazendo? Porque é isso, eu sonhava em ter um nome na contracapa de um disco de um amigo. Estava ali, né, no Rock in Rio, em 85. Aquilo foi... e muito rápido, porque a gente lançou o primeiro compacto em 83. É. Aqui, em 85, a gente já estava gravando o segundo disco, já tinha 4 discos de ouro. Né? Na verdade, 3 de singles e um do disco. E tava já ali, naquele lugar. Então, foi uma coisa, assim, realmente mexeu. Acho que naquele lugar é que eu vi, caramba, deu certo, né? Deu. Nem nos seus sonhos mais otimistas você pensou algo parecido com aquilo, né? Creio eu. Nunca, nunca, não imaginava mesmo. E o primeiro Rock in Rio também foi uma surpresa para todo mundo, né? Foi, Não tinha isso. Então, de foi. repente, no primeiro show enorme que apareceu, a gente estava ali, né? Assim, eu me lembro de ir lá para ver os meus ídolos. Tocar, claro que foi importante para caramba, mas também era muito importante ir lá ver os meus ídolos, né? Uhum. Porque eu não acredito que eles estão todos aqui. A gente era, nessa época ainda era muito carente de shows internacionais no país, né? Eram raros aqui que pingavam, né? Sim, muito raros, muito raros. Eu não me lembro de ter visto nada desse porte antes, né? Foi muito impressionante. Eu acho que eu vi algumas coisas mais new wave, assim, eu acho que Echo and the Bunnymen e umas bandas menores, mas desse tamanho, né, de ver Queen, AC/DC, Yes, James Taylor. A gente fala, caramba, vem Foi todo mundo mesmo, né?